apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos como igreja e declaramos que recebemos a Tua graça e este apostolado. Pedimos que haja ministração angelical sobre nós, sobre Teus filhos, sobre Tuas ovelhas, sobre os Teus escolhidos. Senhor, para a Tua glória, revela a Tua palavra, que ela não volte para o Senhor vazia, manifeste a Tua glória e opera grandes sinais, prodígios, milagres e maravilhas, dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Realiza coisas grandes, pois Tu és um Deus grande. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que Te pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos como está escrito, pois Tu disseste, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre, do seu interior, fluirão rios de água viva. Manifesta a Tua glória e manifesta o Teu poder na vida daqueles que vão me assistir agora, pelo Facebook, pelo YouTube, através do nosso site, através dos grupos de WhatsApp. Manifesta a Tua glória, Senhor, e revela a Tua palavra, dando perfeito entendimento espiritual. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quem recebe? Eu Te exalto, eu Te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu Te exalto, eu Te exalto. Te exalto, Cristo, Te exalto, Cristo, Te exalto, Cristo, meu Rei. Amém. Graça e paz a vocês aqui em Santo André. Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, ao vivo. Glória a Deus pela sua vida. Hoje é a 9ª parte da mensagem que tem por tema o Ministério dos Anjos, parte 9. É uma série de mensagens, tá? Se você entrar no nosso site www.graceapostolado.com, na página inicial tem um link, o Ministério dos Anjos. Então clica nesse link, entre no nosso site, graceapostolado.com, clica no link o Ministério dos Anjos e acompanhe essa série de mensagens que é feita toda quarta-feira, tá? Hoje é a parte 9. Entra no nosso site, se você perdeu alguma parte, se você não esteve aqui presente ou não acompanhou pela internet, então você pode assistir gratuitamente a qualquer hora pelo nosso site graceapostolado.com, no link o Ministério dos Anjos, tá? Aí você pode assistir parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoje é a parte 9, amém? Estou falando, já estou no Evangelho, porque comecei essa mensagem na parte 1 em Gênesis, então estou em ordem cronológica, já estou em 1 Timóteo, hein? Parte 1, comecei em Gênesis, os anjos apareceram a Abraão, aí veio com Abraão, veio com Isaac, veio com Jacó, veio com Davi, veio com Samuel, veio com Ezequiel, Daniel, com Jesus, e com Pedro, e com Paulo, e já estou em, abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, hoje é o Ministério dos Anjos, parte 9, graça e paz a você que me assiste agora ao vivo pelo Facebook, tá? Em todo o Brasil, tantos pastores, apóstolos, obreiros, pastoras e o povo de Deus em graça me assistindo agora e acompanhando. Pega a sua Bíblia, tá? Olha aqui, ó, Bíblia, papel e caneta. Por falar em caneta, essa aqui é a caneta do Ministério Reconciliados com Cristo. Estivemos lá semana passada, no Congresso de Unidade em Graça, juntamente com meu amigo, meu irmão, o apóstolo Pedro Kelly.
a quem eu considero e respeito muito. Então, essa caneta aqui foi uma lembrança do Congresso em Graça que tivemos a semana passada, dia 18 e 19 de novembro de 2017. Que fique registrado, 18 e 19 de novembro de 2017, o MGA esteve em aliança, em comunhão, em unidade da fé, unidade do Espírito, unidade em graça, com os irmãos em Cristo do Ministério Reconciliados com Cristo, apóstolo Pedro Kelly, no Rio de Janeiro. Essa caneta aqui me foi dada como lembrança. Um abraço, pastor André, abençoado Roberto Conceição e todas as ovelhas do Ministério Reconciliados com Cristo no Rio de Janeiro. Graça e paz, juntos somos mais fortes, porque a igreja é uma só. Amém? Então, começando hoje, o Ministério dos Anjos, parte 9, Paulo ainda falando sobre os anjos, agora em 1 Timóteo, capítulo 3, porque o último texto que eu li, da parte 8, foi 1 Tessalonicenses 4, né? E 2 Tessalonicenses 1, onde eu mostrei Paulo falando dos anjos. Então agora, como Tessalonicenses é antes de Timóteo, e eu estou em ordem cronológica, crescente, então, começando hoje a parte 9, 1 Timóteo capítulo 3, quem já achou, diga amém. Verso 16, veja na sua Bíblia. 1 Timóteo 3, verso 16. Um dos objetivos, primeiramente, é te mostrar que Paulo, nas suas cartas, no Evangelho, na graça, no apostolado, na sã doutrina, um dos objetivos é te mostrar na nova aliança, Paulo falando dos anjos, sobre a interferência dos anjos, a influência dos anjos, e te mostrar na Bíblia que Paulo, como apóstolo, pastor, profeta, ele cria nos anjos. Tanto é verdade que em Atos 27, quando ele sofreu aquele naufrágio, ele disse: o anjo de Deus, de quem eu sou e sirvo. Então havia um anjo que ministrava na vida de Paulo e avisou Paulo que ninguém morreria. Estou resumindo o Atos 27. 1 Timóteo 3, verso 16, Paulo disse assim, Timóteo 3,16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Qual que é o mistério da piedade? Qual que é o mistério da piedade? 2 pontos, ele mesmo falou qual que é. Aquele que se manifestou em carne. Ora, quem que se manifestou em carne? Se você ler João capítulo 1, o verbo se fez carne, não é isso que você sabe? E o verbo era Deus. Lembra de João 1? O verbo se fez carne, habitou entre nós, tá? O verbo era Deus. Então Paulo está falando de quem? Que Deus se revestiu em carne, na pessoa de Jesus. Por isso que ele nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Não teve relação sexual. Por quê? Porque Deus não precisa de carne, né? Ele é o criador da carne. E Deus é Espírito. Então, por um milagre, por uma manifestação de Deus, ele mesmo entrou misteriosamente ou milagrosamente no ventre de Maria, sem relação sexual com José, e ali começou a ser gerado pelo Espírito Santo. Isso é Mateus capítulo 1, né? Estou citando. Então o mistério da piedade qual que é? Que não é meu assunto, mas qual que é o mistério da piedade? Diga comigo: Deus se revestiu em carne. Tem pessoas que pensam que Deus é um e que Jesus é outro, né? Mas não é assim que funciona, não é assim que se entende a Bíblia, tá? Em João 10, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Em João 14, Jesus disse para Filipe: Filipe, você não vê que quem vê a mim vê o Pai? Então quando você vê Jesus, Jesus é o Pai. Você vê o Pai é Jesus. Hebreus capítulo 1, Jesus é a expressa imagem de Deus. Logo, você olha para Jesus, você está olhando para Deus. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. Diga comigo: esse é o mistério da piedade. Diga isso. Diga: Deus se fez carne. Aí você fala: mas apóstolo, mas e quando a Bíblia fala Filho de Deus? A Bíblia não fala que Jesus é o Filho de Deus? E que Deus é Pai e Jesus é o Filho? Mas não se entende que são duas pessoas. Pode ver que Filho de Deus está com F em maiúsculo. E na Bíblia, sempre quando tem Espírito em maiúsculo, se refere a Deus, ao Espírito Santo. Quando tem F em maiúsculo, Filho de Deus, se refere a Cristo. Nós somos filhos de Deus em minúsculo. Romanos 8,16. Somos filhos de Deus em minúsculo. Jesus é o Filho de Deus em maiúsculo. Ou seja, o próprio Deus se revestiu em carne.
Amém, abençoados? 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos. Sublinha na sua Bíblia, sublinha aí, visto dos anjos. Nós temos o costume de, aliás, é assim que se aprende, né? É assim que se cresce, né? Você vai marcando na sua Bíblia, vai anotando no caderno, você vai fazendo suas anotações, fica marcado, registrado pro resto da vida, né? Se eu morrer, está marcado na sua Bíblia aí a revelação, Paulo falando dos anjos para Timóteo, em 1 Timóteo 3,16, dizendo que Jesus, porque ele está falando de Jesus, aquele que se manifestou em carne, quer dizer, ele está falando de Jesus, que foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Diga comigo, Jesus Cristo foi visto dos anjos. Se você voltar comigo em Atos capítulo 1, abre Atos 1 rapidinho, já falei sobre esse assunto, mas vou dar só uma lembrada, tá? Só uma lembradinha de 1 minuto. Atos capítulo 1, você vai ver que está em linha com 1 Timóteo 3. Atos 1, quem já achou, diga amém. Atos 1, olha lá, versículo 8, 9 e 10. Atos 1, 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que lhe disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles, se puseram 2 homens vestidos de branco. Diga comigo, eram 2 anjos. Verso 11. Os quais lhe disseram, Atos 1:11, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Veja, por que olhando para o céu? Porque 1 Timóteo 3,16, Paulo diz que ele foi recebido acima na glória. Estou te mostrando que está em linha, tá? Estou te mostrando que quando Paulo diz que Jesus foi recebido acima na glória, ele está citando Atos 1:11, que diz: os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu. O que eu estou te mostrando, hein? Atos 1:11, Jesus foi recebido em cima no céu. 1 Timóteo 3,16, ele foi recebido acima na glória. Estou só te mostrando que Paulo tinha fundamento do que ele estava falando. Amém? Quem entendeu, diga amém. Só para você entender. Mas Jesus foi recebido na glória? Foi. Quando? Quando ele ressuscitou. Ele ressuscitou, apareceu aos discípulos em Atos capítulo 1, e 2 anjos se colocaram do lado deles, e Jesus foi subindo numa nuvem e foi recebido acima na glória, como Paulo diz. Amém? Bom, vamos ler também, pode fechar o Atos, já lemos 1 Timóteo 3,16, Paulo ainda para Timóteo. 1 Timóteo 5. Hoje é o ministério dos anjos, parte 9, e um dos objetivos é te mostrar que a Bíblia fala dos anjos, não só antes da lei com Abraão, não só na lei com os profetas, mas também na graça, no novo pacto, na nova aliança. Eu posso te dizer que houve manifestação angelical nos 4 tempos, antes da lei, na lei, nos livros históricos. Em Mateus 4 você vê anjos ministrando a Jesus, né? Não só em Mateus 4, João capítulo 5, de certo tempo descia um anjo e agitava as águas, lembra desse texto? João capítulo 5, havia o tanque de Betesda, de tempo em tempo o anjo vinha lá. Estou te mostrando que a Bíblia fala dos anjos, que existe interferência angelical, há interferência angelical, tá? Então, antes da lei com Abraão, na lei com muitos, com os profetas, nos livros históricos com Jesus, também em Atos com Pedro, e no novo pacto, na sã doutrina, na graça do apostolado, Paulo falando muitas vezes de anjos. Mais uma vez agora, 1 Timóteo 5, veja na sua Bíblia, por favor. Agora aqui Paulo fala, pela primeira vez, afora Gálatas 4, que nós vamos comparar Timóteo 5 com Gálatas 4, tá? Já fica preparado aí. Vamos comparar 1 Timóteo 5 com Gálatas 4. Pela primeira vez,
Paulo fala como doutrina, porque as 4 cartas ministeriais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão, as 4 cartas ministeriais são cartas doutrinárias, né? E pela primeira vez, Paulo fala como doutrina a respeito de nós, anjos eleitos. Olha lá, ó. 1 Timóteo 5, verso 21. Veja na sua Bíblia. 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Diga comigo, somos nós. Aqui já é diferente de Hebreus 1,14. Circule na sua Bíblia, circule aí, ó, anjos eleitos. Nós vamos comparar com 3 textos, tá? 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. Diga, anjos eleitos. Agora, não fecha não, tá? Deixa aberto 1 Timóteo 5. Abre aí em Hebreus 1,14. Vamos comparar, para que eu te explique direitinho, né? Para que você entenda e fique gravado, registrado, marcado para todo sempre. Hebreus 1,14, você vai comparar com 1 Timóteo 5,21. Hebreus 1,14. Ora, não são todos eles, Paulo falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Ora, qual a diferença de Hebreus 1,14 para 1 Timóteo 5,21? De novo, qual a diferença? Porque 1 Timóteo 5,21 fala de anjos. Hebreus 1,14 também fala de anjos, mas qual a diferença? Que Hebreus 1,14, quando Paulo fala de anjos, diz respeito aos espíritos ministradores. Hebreus 1,14. E em 1 Timóteo 5,21, quando ele fala anjos, ele deixa bem claro, anjos eleitos. Quem é que são esses anjos eleitos? Por isso que cantamos, ó. Esses anjos somos nós, enviados do Senhor, enviados para trazer sua revelação. Lembra dessa música? Esses anjos somos nós, enviados do Senhor, enviados para trazer sua unção. Então Paulo fala sobre 2 tipos de anjo ministrador. Quer anotar isso? 2 tipos de anjo ministrador, ou de anjos ministradores. Primeiro tipo de anjo ministrador, anjo espírito. Pode escrever isso. Anjo, diga, anjo espírito. Esse é um tipo de anjo ministrador. O texto é Hebreus 1,14, tá? Anjo espírito, Hebreus 1,14. O outro tipo de anjo que Paulo fala, diga comigo, anjo eleito. O que é um anjo eleito? É um anjo revestido de carne, abençoado. Se Hebreus 1,14 são anjos espíritos, logo 1 Timóteo 5,21 são anjos revestidos de carne. Esses anjos somos nós. Está claro ou não está claro? Dá um sinal quem está entendendo. Então, não é errado e nem heresia você chamar uma ovelha, um filho de Deus, um escolhido, um eleito de anjo. Não é nenhuma heresia, não é forçar nenhuma interpretação. Fecha o Hebreus 1, deixa o 1 Timóteo 5 aberto, abre em Efésios capítulo 1. Vamos comparar 1 Timóteo 5 com Efésios 1. Você vai ver. Vou te provar que não é nenhuma heresia chamar o irmão de anjo. Efésios 1, vamos comparar, pode fechar o Hebreus 1,14. Vamos comparar Efésios 1 com 1 Timóteo 5, 21. Está aqui os 2 textos abertos na minha Bíblia. 1 Timóteo 5, 21, abra aí também, Efésios 1, vamos ler o verso 4. Efésios 1, 4. Olha lá, ó, Efésios 1, 4. Pois nos elegeu. Nos elegeu. Vem de qual palavra? Eleição. Vem de eleito. Uma pessoa eleita é uma pessoa que participou de uma eleição. Uma pessoa que foi elegida, elegido. Efésios 1,4.
pois nos elegeu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, pois nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ora, então, o Espírito Santo me faz entender que se Deus nos elegeu, 1 Timóteo 5:21, nós somos anjos eleitos, ué. Deus nos elegeu. Está claro ou não está claro? Mais um texto para ficar bem claro. Vá lá em Hebreus 2. Para mim está claro, não preciso nem ficar lendo muito, porque para mim está claro, isso aí há anos, né? Se 1 Timóteo 5:21, anjos eleitos. Então, esses anjos eleitos são os crentes, são os escolhidos. Somos nós, diga, somos nós. Diga bem forte, diga, nós somos anjos eleitos. Diga, porque Deus nos escolheu. Quando que Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Então, de que anjo que ele está falando? Diferente de Hebreus 1:14, que fala dos anjos, espíritos ministradores. É outra classe angelical. Agora, 1 Timóteo 5:21, ele está falando sobre nós. Diga, anjos revestidos em carne. Pastor, me mostra mais um texto que nós somos anjos, então, revestidos em carne. Esse é mais fácil. Hebreus 2:14. Veja aí na sua Bíblia. Hebreus 2:14. Adoro ensinar esse assunto. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos, circule na sua Bíblia, os filhos. Hebreus 2:14. Circule na sua Bíblia, os filhos. A palavra filhos aqui, ela tem mais duas interpretações, ou mais dois sentidos. Então ficariam três. Já está escrito filhos, tem mais duas, ficaria três. Então, essa palavra filhos poderia ser trocado por espíritos. Por quê? Porque Hebreus 12:9 diz que Deus é pai dos espíritos. Ora, se Deus é pai dos espíritos, os espíritos são o que de Deus? Primos? Cunhados? Se Deus é pai dos espíritos, os espíritos são o quê? Filhos. Então, Hebreus 2:14, visto que os espíritos. Está claro? Porque os espíritos são filhos. Está claro ou não está claro? E espíritos são o quê? Hebreus 1:14. Anjos. Está claro ou não está claro? Então, Hebreus 2:14 tem três interpretações. A Bíblia fala de uma, mas tem mais duas. E por que não tem essas duas aqui? Porque a Bíblia não foi interpretada. Ela só foi traduzida. E graças a Deus que não foi interpretada, né? Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Porque o que tem de heresias por aí, o que tem de igrejas hereges, pastores hereges, pregadores hereges, com falsas interpretações. Testemunho de Jeová, por exemplo, tem muitas heresias. O catolicismo tem muitas heresias, dezenas de heresias gravíssimas, erros grotescos de interpretação, de hermenêutica. O maior erro hermenêutico do catolicismo é chamar Maria de intercessora. Não existe maior heresia que essa. Por quê? Como que você pode chamar um morto de intercessor? Se ele está o quê? Morto. Já quebrou a heresia. Já não quebrou? Dei bem no meio das pernas agora, né? Já não desbancou? Se eu fosse católico, eu ia pensar, verdade, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossa intercessão. Mas ela morreu. Se ela morreu e não ressuscitou, ela ainda está morta, aguardando a ressurreição. Se ela está morta, como é que estão mandando eu falar para ela interceder por mim, se ela está morta? Alô, só quem entendeu? Esse entendimento é o Espírito Santo que nos dá. Nenhuma faculdade teológica nos faz entender isso. Alô, essa é a sabedoria que vem de Deus. Quem está entendendo? Essa é a sabedoria que vem de Deus. Então é uma questão de pensar, tá? A maior heresia do catolicismo é dizer, e não é nem o caso de ser Maria, tá? Pode ser Maria, pode ser João, pode ser Paulo, pode ser Abraão, pode ser Moisés. Eles falam que é Maria, mas podia ser outro. Porque todos ainda estão mortos. Então a questão não é que nós estamos pegando no pé da Maria, não é isso. Se falasse, Santo Abraão, filho de Deus, rogai por nós.
Estaria errado também, porque Abraão está morto, né? Santo Moisés, homem de Deus, rogai por nós. Moisés está morto. Está claro ou não está claro? Porque eu quero que vocês entendam que Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Maria, João, Pedro, Tiago, Paulo, não tem nenhuma diferença, porque todos estão mortos. O único que está vivo, porque ressuscitou e está vivo para sempre, é Jesus. Ele sim, 1 Timóteo 2, intercede por nós. O único. Então a questão da intercessão não é nem uma questão doutrinária, é uma questão de inteligência, certo? Se não querem que eu fale de Maria, posso falar de Abraão que está morto. Não quer que eu fale de Maria, eu falo de Salomão que está morto. Não quer que eu fale de Maria, eu falo de Paulo que está morto. Não quer que eu fale de Maria, eu falo de Pedro que está morto. Eu falo de qualquer pessoa que está morta. E não tem como você comparar um morto com quem está vivo. Quem é que está vivo, o nome dele que está vivo? Qual o nome de quem está vivo? Qual o nome de quem está vivo? E por que ele está vivo? Porque ele ressuscitou. Diga, o único. Só por causa disso. A ele. Por que eu estou falando isso? Para que fique claro que não estamos pegando no pé de Maria. O que vocês têm contra Maria? Nada, ué. Está claro ou não está claro? Temos nada contra Maria. Mas é uma questão de inteligência. Por que Maria e não Abraão? Por que Maria e não o apóstolo Paulo? Ah, mas Paulo era homem, então Isabel, a prima de Maria. Por que Maria e não Isabel? Ah, porque Jesus não nasceu da Isabel, nasceu da Maria. Tudo bem então, vai. Nasceu da Maria. Só que depois de uns anos a Maria morreu. Morreu. E não é uma sátira, não estou satirizando. Morreu mesmo, como todos morreram. Está claro ou não está claro? É só para o povo de Deus pensar. Por que eu estou falando isso aí? Porque eu falei que a Igreja Católica tem muitas heresias. E uma das piores heresias católicas é chamar Maria ou algum morto ou morta de intercessor ou intercessora. Isso é uma heresia, seja católica, seja de quem for. Está claro ou não está claro? Eu estou querendo te mostrar que eu estou sendo imparcial. Não é nada contra o catolicismo, é contra a heresia. Não é nada contra os nossos irmãos católicos, que também são nossos irmãos, filhos de Deus. Não é nada contra, não é nada pessoal. É só uma questão de pensar, de inteligência, de sensatez. Se Jesus está vivo, sabe pedir para quem está morto? E ele disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi Paulo que disse isso, não foi Abraão, não foi Maria. Foi Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu não posso pedir para Maria também, porque ela está morta. Afora isso, não posso pedir para Maria, porque ele disse que ninguém vem ao Pai senão por ele. Então eu não posso pedir para Maria, nem para Abraão, nem para Paulo, nem para José, nem para Noé, nem para Moisés, nem para ninguém. Porque ninguém vai a Jesus, senão, a Deus, senão através de Jesus. Está claro ou não está claro? Ele é o único caminho. 1 Timóteo 2, intercessor entre Deus e os homens. Vamos ver isso na Bíblia rapidinho? Deixa o Hebreus 2 aberto que eu já volto aí, tá? Deixa o Hebreus 2 aberto. 1 Timóteo 2, algumas páginas antes de Hebreus. 1 Timóteo 2. O problema é que os nossos irmãos católicos aceitam passivamente tradições humanas e religiosas. E pior que tais tradições vão contra a palavra de Deus. Aí não dá para aceitar. Se é uma tradição, tipo parabéns a você, né? Pastor, o parabéns a você vai contra a palavra de Deus? Não, não vai. A pessoa faz aniversário, então parabéns a você. Ah, é uma tradição nossa, faz 200 anos que nós cantamos. Ah, tudo bem, não está indo contra a palavra de Deus. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Então amém, não está indo contra a palavra. Agora, quando vai contra a palavra, aí você tem que rejeitar a tradição para ficar com a palavra de Deus. Amém? Por exemplo, 1 Timóteo 2, verso 5. Aliás, eu estou com a versão Ave Maria aqui. Bíblia Católica, vou até ler nela. Olha lá, aqui a versão Ave Maria. Olha lá, Bíblia Sagrada, versão Ave Maria. Eu vou ler na nossa Bíblia Vida, Editora Vida, e depois vou ler na versão Ave Maria, Bíblia Católica. Para que fique claro que não é nada pessoal, que nada disso, é uma questão de Bíblia.
Mas o Papa, não, nem o Papa, nem o anjo Gabriel. Se está fora da palavra de Deus, não pode aceitar. Amém, abençoado? Se está fora da palavra, se está contra a palavra, se está além da palavra, não interessa se é o Papa, se é o anjo Gabriel ou o arcanjo Miguel. Se está fora, não pode aceitar. Está claro ou não está claro? 1 Timóteo 2, verso 5, Paulo disse, porque há um só Deus, 1 Timóteo 2, 5, e um só mediador. Sabe o que é mediador? O advogado é um mediador, porque você não pode falar direto com o juiz, diretamente. Então o advogado que fala por você, você fala com o advogado e o advogado fala com o juiz. Isso é ser mediador. Está me entendendo? 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre, olha o mediador, ó, entre, no meio, entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens. Maria, amém? Abraão? Quem crê na Bíblia? Se tiver escrito, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Noé, Moisés, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. O apóstolo Paulo, o primeiro a ter revelação. Quem que é o mediador que está entre os homens e Deus? Quem que é? Diz aqui. Está claro ou não está claro? Provando que não é nada pessoal. Está falando mal de Maria? Não, estou falando mal de ninguém. Estou te mostrando que na Bíblia não existe outro intercessor ou mediador entre Deus e os homens. Não é o que eu penso, é o que está. Vamos ver se está escrito na Bíblia Católica também, porque de repente alguém vai falar assim, ah, mas é só a sua Bíblia, a Bíblia do crente fala isso, isso é Bíblia de crente. Por isso não, ó, está aqui, versão Ave Maria, está aqui, ó, escrito aqui, ó, Bíblia Sagrada, aqui embaixo, versão Ave Maria. Vamos ver o que a Bíblia diz, a Bíblia Católica diz, 1 Timóteo, porque se tiver escrito, eu creio. 1 Timóteo, está aqui, antes de Hebreus, 1 Timóteo 2, versículo 4, 5, olha lá. 1 Timóteo 2, 5, Bíblia, versão Ave Maria, página 1517. Vamos deixar bem claro, né? Vamos pensar que estou inventando. Então, ó, Bíblia, versão Ave Maria, que é uma Bíblia católica, 1 Timóteo 2, 5, página 1517. 1 Timóteo 2, 5, na versão Ave Maria, diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Nossa, diz igualzinho a nossa. Eu pensei que ia estar até diferente. Versão Ave Maria, 1 Timóteo 2, 5, página 1517. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, vírgula, Jesus Cristo o homem. Se tiver escrito, eu creio. Eu estou lendo a Bíblia Católica. Por favor. Ô, mas pastor, por que você está lendo a Bíblia Católica? Para deixar claro que não é nada pessoal com ninguém. E deixar claro que chamar Maria, ou algum ou alguma morta ou morto, de intercessor ou intercessora, é uma grande heresia e, se me suporta, blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque está tomando o lugar de Jesus, que João 14,6 diz, ninguém vem ao Pai senão por Maria. Não, João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por Abraão, por Davi. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Cadê os que creem na Bíblia? Meu irmão católico, é preciso ler a Bíblia. Meu irmão católico, você precisa crer mais na sua Bíblia do que no que o Papa fala. Meu irmão católico, você precisa ler mais a sua Bíblia, seja a edição paulina, seja a versão Ave Maria, você precisa ler mais a sua Bíblia e crer mais nela do que na tradição do Papa, do cardeal, do bispo, do padre. Nada está acima da palavra de Deus.
Nada, nenhuma tradição religiosa, nenhuma denominação, mas a nossa igreja tem 1.500 anos. Deus tem mais anos que a sua igreja. Deus é eterno. A palavra de Deus tem muito mais que 1.500 anos. Nada está acima da palavra de Deus. Nenhuma tradição, nenhum preceito religioso. Está claro ou não está claro? Sua melhor salva de palmas à palavra de Deus. A veracidade da palavra de Deus. Seja qual for a versão. Bom, vamos voltar então para o meu estudo. Primeiro não, Hebreus capítulo 2, volta lá. Estava lá em Hebreus 2. Volta lá em Hebreus capítulo 2. Se você for perguntar para um padre, não, porque é nosso costume. Costume herege. Não, mas é uma tradição da igreja, uma tradição herética. Está claro ou não está claro? Pastor, você não tem nada a ver com a igreja católica. Com a igreja católica, não. Mas com os irmãos católicos, sim. Porque são nossos irmãos, filhos do mesmo pai. E a Bíblia diz que há um só corpo. Há um só Senhor. Está claro ou não está claro? E a igreja é uma? A igreja é uma só. Então eu tenho a ver sim. Está claro ou não está claro? Para vocês entenderem. Hebreus 2,14, voltando ao meu assunto, onde eu estava dizendo que a palavra filhos tem 3 sentidos. A Bíblia mostra um, mas tem mais 2. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos, ou espíritos, ou anjos. Vê se você consegue escrever aí na sua Bíblia, em cima dos filhos, ó. Visto que os filhos, vê se você consegue escrever do lado ou acima, anjos ou espíritos. Escreve aí pequenininho, pra você nunca mais esquecer. Hebreus 2,14. Visto que os... Por que eu estou lendo Hebreus 2,14? Por causa de 1 Timóteo 5,21, que diz, Paulo nos chamando de anjos eleitos. E que esses anjos eleitos se referem a nós. Ou seja, anjos revestidos de carne. Prova que são anjos. Hebreus 2,14. Olha lá. Portanto, visto que os filhos participam da... Por isso que você não pode chamar ninguém de demônio, hein? Esse menino é um demônio. É um capeta. Não, não é um capeta não. É um anjo. Tem uma carne, mas é um anjo. Na carne pode ser a pior pessoa do mundo. Mas se é uma ovelha, é um anjo. Revestido de carne. Quem está entendendo? Agora, vocês que vieram, todos vocês que vieram do sistema religioso, da tradição evangélica, vocês nunca ouviram que vocês são anjos. Quem nunca ouviu isso? Não é verdade? Algum pastor falava que você era anjo? Você vai na Universal, o bispo fala que você está endemoniado. Fala ou não fala? Mas o apóstolo Paulo não falava isso. O apóstolo Paulo disse em Hebreus 1,4, Efésios 1,4, que vocês são santos e irrepreensíveis diante de Deus. Paulo falava em Colossenses 1, 21, 22, que vocês são santos, inculpáveis. Em Romanos 8, Paulo dizia que não há nenhuma condenação em você. Em 2 Coríntios 5, Paulo diz que você é nova criatura. Como é que alguém pode falar que você é um capeta, que você é um demoniado? Ou não conhece a Bíblia, que eu não creio que é o caso. Você acha que o Macedo não conhece a Bíblia? Então, letra A. Ou não conhece a Bíblia, letra B. Ou então é um mal intencionado. Mal intencionado. Mal intencionado. Como assim mal intencionado? Você acha que vai ser mal intencionado? Eu não acho, tenho certeza. Por quê? Olha a psicologia. Se ele te convencer que você tem um demônio, teoricamente você ia querer ficar livre desse demônio. Não é isso? Você não vai querer conviver com esse demônio. Então vem aqui de sexta-feira que nós vamos tirar esse demônio. Te lembrando que não tira o demônio de graça. É aí que entra a campanha de libertação. E te lembrando que não existe campanha de graça. E por aí vai. Quem entendeu? Então, de fato, é mal intencionado. Um dos bispos dele disse, e eu tenho o vídeo que ele disse, ele falando a voz dele, não pode negar nunca. O bispo diz que a fogueira santa não é para abençoar ninguém. É só para arrecadar o dinheiro do povo. Eu acho que eu não preciso te provar que é mal intencionado, né? Eu acho que vocês são adultos, né? Não é só o Macedo, não. Aí vem Valdemiro, vem Agenor Duque, vem Estevão Hernandes, vem Soares. A lista é grande demais, mas a lista é enorme
de supostos pregadores de um suposto evangelho que de fato são mal intencionados, que não querem pregar o evangelho coisa nenhuma, que não pregam a Cristo, na verdade são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque o evangelho de Cristo diz que você já está abençoado. O evangelho de Cristo diz que você já está liberto. O evangelho de Cristo diz que você já tem a vida eterna, que você já é salvo. E não é o que eles falam. Falam que você vai ser se. Esse se é a heresia. Esse se é a apostasia. É o que prova que de fato são mal intencionados. Quem entendeu? Para terminar, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Diga comigo, aqui está o anjo eleito. A 1 Timóteo 5,21, Paulo disse, anjos eleitos. Mas quem são esses anjos eleitos? Nós, as ovelhas, os escolhidos, os eleitos, que foram chamados de anjos por Paulo. Mas como assim anjos? Olha lá, por que anjos eleitos? Porque Hebreus 2,14 diz que os anjos, ou os filhos, ou os espíritos, participam da carne e do sangue. Isso quer dizer o quê? Diga comigo, eu sou um espírito que fui revestido de carne e sangue. Se espetar o seu braço aí, vai sair o que do seu braço? Sangue. Só que dentro dessa carne aí, você tem um espírito. Está claro ou não está claro? Então eu estou te mostrando. Ó. Diga espírito, carne, e se espetar o seu braço tem o quê? Sangue. Está claro? Olha lá, ó, Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Os filhos participam da carne e do sangue. Troca. Os espíritos participam da carne e do sangue. Troca. Os anjos participam da carne e do sangue. Dá um sinal. Está claro ou não está claro? Dá um sinal se está claro. Então volta lá para o 1 Timóteo 5. Para fechar essa porta aí. 1 Timóteo 5, 21. Para ficar bem claro, quando Paulo disse anjos eleitos, dizia ao nosso respeito. Os crentes, as ovelhas, os eleitos, os escolhidos, os predestinados. 1 Timóteo 5, 21, a última vez. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo com parcialidade. Então diga comigo para terminar. Diga, Paulo chamou os crentes de anjos eleitos. Quem aprendeu e quem entendeu? E isso não é novidade. Volta lá em Gálatas 4. Pode fechar o Timóteo. Não é novidade porque ele já tinha falado assim para com os Gálatas. Veja Gálatas 4. Gálatas 4, verso 14. Gálatas 4, 14, eu já li. Hoje é a nona parte, a parte 9. Na parte 7 e na parte 8 eu já li esse texto. Então, Gálatas 4, 14, Paulo falando, embora a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, Gálatas 4, 14, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebeste como a um anjo de Deus. Então, vocês estão percebendo que era normal essa linguagem de Paulo para com os crentes? Está percebendo? Normal. Graça e paz, abençoado. Graça e paz, anjo de Deus. Graça e paz, anjo eleito. Timóteo, olha, quando você for ter com os anjos eleitos do Senhor, está falando dos crentes. Está claro ou não está claro? Hã? Dá um sinal quem entendeu. Vamos entrar no livro de Hebreus agora, porque ó, se nós estamos em ordem crescente e cronológica em 1 Timóteo 5, vai lá em 1 Timóteo 5, por favor. Volta lá mais uma vez. 1 Timóteo 5, aí você vai virando as páginas, Tessalonicenses, eu já falei, né? Olha lá. Tito, Paulo não falou de anjo com Tito. Isso não quer dizer que ele não cria nos anjos, né? Porque eu já conversei com o Reinaldo várias vezes e nem todas as vezes eu falo a palavra anjo. Isso não quer dizer que eu não creio nos anjos, né? Tito, depois de Tito, Filemão. Para com Filemão, Paulo também não falou nada com Filemão, era uma carta instrutiva, então não falou nada nesse registro. Tá claro? Já falei isso. Isso não quer dizer que outras vezes ele não tenha falado. Amém, abençoado? Isso é como uma pregação. Imagina que você veio aqui 10 vezes. Provavelmente eu não falei o mesmo assunto nas 10 vezes. Um dia eu falei de salvação, um dia eu falei de ser abençoado, outro dia eu falei que você já está liberto, um dia eu falei de anjo. Nem sempre se fala o mesmo assunto. Isso nos prova porque em determinadas cartas, por exemplo, Filipenses, Colossenses, Paulo não falou a palavra anjos. Não
no registro. Mas isso não quer dizer que ele nunca tenha falado. Porque se ele era um pregador e pregava... Por exemplo, Colossenses não diz a frase, pela graça sois salvos. Onde está essa frase? Em Efésios. Mas será que os colossenses não eram salvos pela graça? Só os Efésios? Você vê que não tem cabimento, né? Efésios, pela graça sois salvos. Ele não falou isso para os filipenses. Não falou para os tessalonicenses. Não falou para os coríntios. Não dessa forma. Isso não quer dizer que eles não eram salvos pela graça. Só quem entendeu. Vamos para Hebreus, começando agora o livro de Hebreus, capítulo 1. Como eu estou em ordem cronológica, hoje é a parte 9, o Ministério dos Anjos, parte 9. Na parte 1 eu comecei com Gênesis, com Abraão, e já estou hoje na parte 9 em Hebreus, capítulo 1. Quem já achou Hebreus 1, diga amém. Vamos ler do verso 1, né? Vamos fazer uma breve leitura. Para que fique claro e registrado que Paulo não só falava, não só ensinava, como também cria no ministério dos anjos. Apóstolo, mas nós não estamos na graça? Sim. Na nova aliança? Sim. Mas não é o ministério do Espírito? Eu já falei sobre isso, mensageiro, amém? Quem estava aqui na parte anterior? 7, eu já falei sobre isso aí, tá? Já falei sobre esse assunto, não vou mexer mais. A nova aliança é o ministério do Espírito. A frase ministério dos anjos é só uma força de expressão. Você pode falar ministério dos anjos, você pode falar serviço dos anjos, serviço angelical, você pode falar que os anjos estão trabalhando a seu favor. Você pode usar a expressão que você quiser, tá? A palavra ministério dos anjos é a mesma coisa que falar, ó, eu tenho um ministério. A Bíblia não está escrito ministério Marcos Gomes. A Bíblia não diz isso. Ministério do Marcos Gomes. A Bíblia não fala. Ministério é uma função, é um exercício, tá claro? Não precisava falar isso, né? É que teve uma pessoa me distorcendo lá no Facebook, falando besteira, tentando distorcer minha pregação, me interpretando mal ou sendo mal intencionado. Então fui obrigado a deixar bem claro, né? 2 Coríntios 3,8, uma coisa é o ministério do Espírito, que é o novo pacto, que é a nova aliança. Outra coisa é o ministério dos anjos, ou serviço dos anjos, ou ministração angelical, ou cobertura angelical. É a mesma coisa. Cadê os que entenderam? Hebreus capítulo 1, verso 1. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Ou melhor, Paulo falando. E deixando bem claro, longe de mim, né? Longe de mim pensar, ou falar, ou dar a entender que os anjos são mais poderosos que o Espírito Santo. Tá claro? Longe de nós, né? Posso ouvir um amém? Alguma vez eu falei isso? Alguma vez eu dei a entender isso? Não tem nem cabimento, né? Como é que uma pessoa vai falar que o anjo é mais poderoso que o Espírito Santo, visto que o Espírito Santo é o próprio Deus? E o anjo está submisso a Deus. Salmo 91, 11. Deus aos seus anjos dá ordem. Então não é o anjo que dá ordem a Deus. É Deus que dá ordem ao anjo. Está claro ou não está claro? Porque Deus é criador e o anjo é criatura. Está claro ou não está claro? Hebreus capítulo 1, verso 1. Vamos fazer uma breve leitura? Hebreus 1, hoje é o ministério dos anjos, parte 9. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora quando? Diga, na lei. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. A nós quem? A igreja. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha lá, está em maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Então, Filho em maiúsculo se refere a Cristo. Então, como é que Deus falou conosco? Através de Cristo. Não diretamente através de Cristo. Através da boca de Paulo, que nos levou a Cristo. Ele disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, quando Paulo fala em Hebreus 1:2, que a nós, Deus nos falou através do Filho, ou seja, Deus falou conosco pelo apostolado de Paulo, porque foi Paulo que nos fez entender sobre o Filho, que é Cristo. Alô? Está claro ou não está claro? Hebreus 1:2, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho, F maiúsculo, Cristo. Diga, o Filho, Ele é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser. Quem lembra dessa música? Lembra? Está aqui, ó, olha lá, Hebreus 1:3. O Filho
é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Para aí. Agora aqui já vai quebrar as pernas daquele que pensa que Deus é um e que o Filho é outro, né? Alô, sem ter vergonha. Quem aqui pensava que Deus era um, né, que o Pai é um e que o Filho é outro? Quem pensava isso? Sem condenação, quem pensava? Agora eu vou te mostrar que você estava equivocado. Como equivocado? Quem já se olhou no espelho? Já se olhou no espelho? Quando você fica de frente com o espelho, você não vê uma imagem? Vê ou não vê? Quando você está no espelho, de frente para o espelho, você está vendo a imagem da sua tia. Amém? A imagem do seu tio. Não, você não está me entendendo. Quando você está de frente do espelho, você não vê uma imagem? A imagem do seu colega, amém? De quem é aquela imagem? Sua! O que diz Hebreus 1:3? Jesus, ou o Filho, ou Cristo, é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, o Filho é a imagem do Pai. Isso casa com João 14. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Cadê os que estão entendendo em todo mundo, hein? Quem está entendendo? O Filho é a imagem do Pai. Isso casa com João 10, onde Jesus disse, eu e o Pai somos dois, amém? Eu e o Pai somos quantos? Um. Mais palmas a ele, por favor. Ah, papai. Quem está sentindo um gozo do Espírito? Está sentindo um gozo, uma alegria de entender? Você sente uma alegria de entender. Diga comigo, o Filho. Diga Jesus. Diga Cristo. É a imagem de Deus. Está claro ou não está claro? Cristo é. Por isso que ele disse, ó, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Por causa de Hebreus 1:3. Só que quando João 14, Jesus disse João 14, não existia Hebreus 1:3. Hebreus 1:3 é a ordem cronológica. Então, quando João 14, Jesus disse aquilo, Paulo nem na história não estava. Só que muitos anos depois, Paulo se converteu, e muitos anos depois ele escreveu Hebreus 1:3. E vê que se encaixa com João 14. Quem está entendendo? Não, está claro ou não está claro? Alô, o apostolado não faz as coisas encaixar? Alguém percebe? Não encaixa as coisas? Encaixa perfeitamente, né? Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Eu tentei não falar, mas não tem jeito. Ele está mandando falar, vou ter que falar. Pastor, mas e quando a Bíblia fala que Jesus está à destra de Deus? Alguém aqui já pensou nisso? Quem pensou? Sabe o que é destra, né? Destra é direita, não é isso? Esquerdo e destro, direito. É, pastor, mas você falou aqui que o Filho é o Pai, mas e quando a Bíblia diz Jesus à destra de Deus? À direita de Deus? O que isso quer dizer? Me perguntaram esses dias. Já respondi 500.000 vezes, né? E quando a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus? Aí o Espírito Santo me ensinou e eu vou te ensinar aqui do jeito que ele me ensinou. Quem aqui já ouviu aquela expressão, aquela frase, a mulher é o braço direito do homem? Quem já ouviu essa frase? Já viu essa frase? A mulher no braço direito do homem? Mas olhem aqui para mim, hein? Tá vendo meu braço direito? Esse aqui, esse braço direito, pode olhar bem, esse braço direito é a Sueli Aparecida Guebarro Gomes. É? Claro que não é. Esse braço direito aqui é meu. Não é ela. Esse braço aqui é meu. Ela é ela e esse braço é meu, do meu corpo. O que eu estou querendo te mostrar? A mulher é o braço direito do homem, é apenas uma hipérbole, uma força de expressão. A mesma coisa, Jesus à direita de Deus, é só uma força de expressão. Que significa o quê? Aí volta lá na mulher. O que significa a mulher, o braço direito do homem? Uma pessoa responsável, auxiliadora, que é a cabeça, que está sempre ali. Não é isso? É a mesma coisa. Então, Mateus 28, o que Jesus disse? Me foi dado todo poder no céu e na terra. Ora, peraí. Quem disse isso foi Jesus, Mateus 28. Mas quem é o único que tem todo o poder nos céus e na terra? Quem que é? Deus. Mas quem disse isso? Jesus. Por quê? Porque Jesus está à direita, entre aspas, de Deus. Ou seja, todo o poder foi dado a Jesus.
Na velha aliança se falava Deus, mas na nova aliança não se fala mais Deus, se fala Jesus. Quem entendeu? Quem entendeu? Está claro ou não está claro? Por isso que em Hebreus 6, Paulo fala de rudimento, de obras mortas, fé em Deus. Lembra? Rudimento da fé. Por quê? Porque na nova aliança, no novo pacto, o seu Deus tem nome. Porque Deus não é nome. Está claro ou não está claro? Diga, Deus não é nome. Você sabia disso? Que Deus não é nome? Deus é qualidade, irmão. Deus é adjetivo. Senhor não é nome, Senhor é adjetivo. Senhor é qualidade. Soberano não é nome. É adjetivo, é qualidade. Deus não é nome. Filipenses 2, 9, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra. Toda língua confessa que Deus é o Senhor. Filipenses 2, 10. Toda língua confessa que é o Senhor. Quem está entendendo? Logo, Jesus is name of God. Diga bem forte. Jesus é o nome de Deus. Na velha aliança ele não tinha nome. E por que ele não tinha nome? Porque ele não tinha nascido. Ele era só um Espírito. Gênesis 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Quem criou Jesus? Não, Deus. Mas Jesus não é Deus? É Deus. Só que em Gênesis 1 era a manifestação de Deus como Criador. E nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, é a manifestação de Deus como Salvador. E hoje, o Espírito Santo não habita em nós? E quem que é o Espírito Santo? Tem gente que pensa que é uma terceira pessoa. Não existe primeira, segunda, terceira, abençoado. Por que não existe? Porque soberania, diga comigo, soberania, é um atributo que só cabe a 5. 2 times disputando a final. Final, hein? Final, está disputando. Os 2 venceu e os 2 vão ser campeões, amém? Claro que não. Campeão é um atributo que só cabe a 1. Soberania é um atributo que só cabe a um ser. Pelo amor de Deus, como que poderia ser 3? Se soberania só cabe a 1. E Deus é soberano. E esse Deus tem um nome, se chama Jesus. E esse Deus que se chama Jesus, ele é, João 4:24, Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Por favor, só quem entendeu, é melhor. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Por isso que eu disse que Deus não é nome. Está claro ou não está claro? Porque Deus não é nome, Deus é qualidade. E Jesus é Deus. Aí já é qualidade de Jesus. É atributo de Jesus. Jesus é soberano. 1 Timóteo 3, Paulo disse, olha, Jesus é o Rei dos reis, soberano, Senhor do Senhor. Ora, como é que Deus é soberano e Jesus também é soberano? Por isso que João 10 de novo, ó, ele disse, eu e o Pai somos um. Mais palmas a ele, por favor, por tanta revelação e entendimento que Deus nos dá. Então volta para Hebreus capítulo 1, que eu tenho mais alguns minutos aí. Hebreus 1, verso 3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se aonde? À destra da majestade nas alturas. O que significa? De novo eu falo, abre lá em Mateus 28. Deixa eu deixar bem claro nos seus mínimos detalhes. Abre em Mateus 28. Mas não fecha o Hebreus 1 não, vamos comparar. Abre Mateus 28. Vai ficar registrado pro resto da vida, né? Já tá registrado em outras pregações, mas vamos registrar de novo nessa aqui. Mateus 28. E não fecha o Hebreus não, tá? Para você ver aí. Mateus, quem já achou? Mateus 28, diga amém. Já achou Mateus 28? Coloque seu dedo no verso 18. Olha lá. Ó. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Chegando-se Deus. Amém? O que está escrito aí? Chegando-se quem? Jesus. Não está escrito Jesus? Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus,
falou-lhes, ou em outras palavras, falou a eles, ou falou com eles. Falou o quê? Dizendo, é-me dado, uma outra versão diz, foi-me dado, que é a mesma coisa, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem disse isso? Jesus. Mas quem é que tem todo o poder? Todo, absolutamente. Quem é o único que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra? Quem que é o único? Deus. E quem disse isso? Jesus. Isso significa Jesus à destra de Deus. Ou seja, todo o poder foi passado para quem? Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Mais palmas ao Senhor. Jesus, todo o poder foi passado a Jesus, por quê? Porque Jesus é o mistério da piedade, 1 Timóteo 16, ou seja, Deus se revestiu em carne. Quem está entendendo? Então não tem dois no céu, hein? Ah, quando eu chegar no céu, eu vou adorar a Deus e também a Jesus. Não tem também, não existe também. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, a minha glória não darei a ninguém. Não tem também. Você não vai adorar a 2, a 3, a 4, a 5. Você só vai adorar a um. Está claro ou não está claro? Só existe um trono no céu. Só um trono. Está claro ou não está claro? Quem está sentado nesse trono? Diga, Jesus Cristo. Diga, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga, Jesus Cristo é Pai, ou seja, Criador. Diga, Filho, ou seja, Salvador. Diga, Espírito Santo, ou seja, aquele Espírito que habita em nós. Quantos tronos? Um. Quem está no trono? Jesus Cristo. Diga, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Quantas cadeiras vocês estão vendo aqui? Quantas? Uma só? Quantos estão se assentando aqui? Quantos? 3 ou um só? Só um? Quem tem certeza que é um só? Ou vocês estão vendo 3 aqui? É um só? Quantas cadeiras? Uma. Quantas pessoas? Uma. Só que, para você aplaudir, hein? Do jeito que Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou Espírito, corpo e alma. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Só quem entendeu. O que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:23? O que Paulo diz? Todo o vosso espírito, corpo e alma. Não é isso que você tem? Você não tem um espírito? Você não tem uma alma? E eu não estou vendo um corpo aí? Só que estou vendo você numa cadeira só. Não estou vendo o espírito numa cadeira, a alma na outra cadeira e o corpo na outra. Está claro ou não está claro? Se eu não estou vendo 3 cadeiras, você acha que no céu vai ter 3 tronos? Só quem entendeu, por favor. Mais claro é impossível. Me aguarde na próxima pregação, tá? A parte 10, o Ministério dos Anjos, parte 10. Mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essa noite que foi muito maravilhosa. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.